Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou Adriano Barbosa e hoje nós vamos continuar a nossa jornada de excelência que a gente começou a construir no vídeo passado. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui para que você volte e assista o primeiro vídeo. Então comece essa jornada comigo, onde nós estamos fazendo aqui um curso de Excel com base nessa planilha que eu disponibilizei para vocês no link do vídeo anterior. Também, junto com essa planilha, eu disponibilizei um material de apoio, que é um e-book, um pouco mais básico sobre os conceitos básicos do Excel. E então, a gente está nessa jornada, onde mais ou menos a cada 20 minutos eu estou fazendo um corte no vídeo e aí gravando isso, né? Para a gente vencer aqui todas essas etapas. Então, nós fizemos por último essa parte aqui, né, 2, onde nós falamos um pouquinho de fórmulas básicas, tivemos aqui alguns exercícios. Então, só para relembrar, a ideia aqui do nosso curso é, eu trago um conceito básico sobre alguma funcionalidade, alguma coisa relacionada ao Excel. Depois, a ideia é que você pause o vídeo, faça os exercícios, então depois continua o vídeo onde eu vou estar resolvendo os exercícios. Assim você consegue comparar também e aproveitar ao máximo esse conteúdo. Eu espero que isso está sendo útil para você. Se sim, deixa aí o seu like, compartilha aí com seus amigos, se inscreve no canal. Eu sei que a maioria do tráfego que tem nos vídeos é de pessoas que não estão inscritas, então se você é uma dessas pessoas, se inscreva aí no canal, né? O conteúdo deu bastante trabalho para preparar, então é um conteúdo de qualidade. Não é todo dia que você encontra um conteúdo assim gratuito na internet. Vai ser inteiramente gratuito até o final, né? Se você tiver dúvida, deixa na comunidade, nos comentários aí no YouTube, que na medida do possível eu vou tentar responder. O meu objetivo principal é compartilhar o conhecimento e fazer você aprender de fato o Excel para que você consiga utilizar ele no dia a dia como uma ferramenta para trazer melhorias aí para o seu trabalho. Então, chega de enrolação e vamos continuar a nossa jornada aqui partindo do item 3. Então, aqui nós temos funções básicas. Trouxe algumas funções básicas para explicar um pouco aqui a estrutura da função, né? Então, eu já inicio falando aqui que essa função são pequenos programas, né? Pedaços de código, é um programa que foi escrito por alguém dentro ali do Excel, enfim, e que faz algum cálculo e te retorna um resultado sem a necessidade de você saber exatamente como está sendo feito aquele cálculo por dentro. Então até coloquei aqui que ele é um programa do tipo black box, uma caixa preta, onde você coloca entradas, dados, né, de entradas aqui, né, nesse exemplo fica claro. Então a gente coloca dados de entrada, a função ela vai resolver isso de alguma forma, vai fazer o cálculo conforme a programação que o criador daquela função fez e vai retornar uma saída, vai gerar um resultado. Então, por que caixa preta? Você não sabe exatamente o que está escrito dentro daquela função, o código, enfim, para resultar naquele cálculo. Apesar de que a gente sabe, obviamente, no caso aqui da soma, como é feito. Então, um exemplo aqui, nós colocamos 30 e 20 numa função soma e a gente espera, obviamente, que vai sair 50 de resultado. Então, essa é uma estrutura de função básica. E aí no Excel aqui, né, ou em outras ferramentas de planilhas que seguem a mesma lógica, tem uma grande similaridade, com pequenos detalhes, às vezes, de nome, de função. Nós temos aqui o caso da função soma, aqui no Excel em português. Obviamente, se você estiver no Excel em inglês, essa nomenclatura vai ser diferente. Por exemplo, o soma no Excel em inglês vai ser sum. E aqui, então, como que nós fazemos esse processo da soma? Então, aqui como exemplo, nós temos igual, soma, número 1, ponto e vírgula para separar, número 2. Esse número 1, número 2 pode ser um intervalo de células também no Excel, assim como pode ser números realmente digitados
ou referências, como é o caso aqui, né? Nós temos vários tipos. Ó. Esse daqui é um exemplo onde eu tenho só a estrutura da função. Aí eu tenho aqui 30 mais 20, que é o mesmo exemplo aqui que a gente colocou. Nós temos o soma A1 e A5. O Excel vai somar o valor que está em A1 com o valor que está em A5. E aqui nós temos o soma passando um range aqui, onde nós temos os dois pontos. Então ele vai somar de A1 até A2. Então esse é um exemplo da função soma. Se vocês observarem, eu fiz um comentário aqui. Quando eu tenho em qualquer uma das funções, vamos colocar aqui, por exemplo, soma. Quando eu começo a escrever a função aqui no Excel e dou um tab, ele faz uma sugestão para mim. Ó. Tá vendo que aparece aqui soma, o número 1, número 2, exatamente igual eu coloquei aqui, e 3 pontinhos. O que isso quer dizer? O Excel está sugerindo para nós quais são os parâmetros que ele espera para conseguir executar aquela função. Então eu tenho que passar primeiro aqui um número, né? Eu posso... aí entra aqui o segundo parâmetro. Ele está entre colchetes. Isso quer dizer que o segundo parâmetro é opcional. Eu posso passar apenas um intervalo aqui, igual a gente tem esse exemplo de A1 a A2, e ele já vai conseguir executar aquela função. Porque o único parâmetro obrigatório é o primeiro que está mostrando aqui para nós. E quando tem os 3 pontinhos, quer dizer que aceita mais parâmetros, né? Assim por diante, igual número 2. Então, obviamente, eu vou poder passar uma série de intervalos aqui para fazer a soma. E se eu não estou enganado, o Excel ele aceita até 255 parâmetros nessa função. Ok, voltando para cá para o conteúdo, então, para a gente chamar uma função de função, para executar ela, a gente precisa seguir essa sintaxe que eu estava explicando aqui. E cada função tem uma sintaxe diferente. E aí eu já expliquei aqui, né, nesse exemplo, mas trazendo para cá para o conteúdo nós temos. Ó, toda função ela vai ser executada ali, né, dentro de uma célula do Excel. E para mim executar um cálculo, seja uma função ou apenas uma conta dentro de uma célula, eu vou precisar iniciar com um igual. Então, essa é a regra. Sempre para fazer qualquer conta, como por exemplo 1 mais 1, eu tenho que começar com um igual. Depois que eu coloquei um igual, o Excel vai entender que é para executar aquilo que você colocou depois do igual, calcular, gerar um resultado e transformar isso numa visualização para você, né? Ou imprimir esse resultado ali. Então, né, o símbolo obrigatório no início de qualquer instrução, seja ela função ou fórmula, é o igual. Depois entra aí os nomes das funções que você deseja executar. No caso da soma, a gente vai escrever soma, né? Então, essa é uma função que eu estou fazendo, soma. Ele vai somar os parâmetros que eu passar aqui, 1 mais 2 mais 3. Então, me deu lá um resultado 6, porque eu executei a soma de 3 valores. Todo nome de função ele é seguido de um par de parênteses. Então, quando eu estou escrevendo uma função, ela sempre vai ter, né? Por exemplo, até se eu usar essa função pi, que eu não preciso passar parâmetro nenhum, notem que o Excel não me sinaliza a necessidade de parâmetros, eu tenho que colocar o parênteses, abre e fecha, para ele entender que é uma função. Então, coloquei isso, ele consegue executar. Então, sempre uma função ela vai vir no final do nome um conjunto de parênteses, abrindo e fechando. E aí ela pode ter ou não parâmetros, que é o que eu estava falando. Então, os parâmetros ele vêm dentro dos colchetes, igual no caso da soma, nós temos ali o parâmetro 1, parâmetro 2 e o parâmetro n, onde você pode passar n parâmetros. E para separar esses parâmetros, nós utilizamos aqui no Excel o ponto e vírgula. Então, eu vou colocar 1, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 3 e assim por diante. Cada parâmetro novo que eu vou passar, o que vai sinalizar para o Excel que é um novo parâmetro, vai ser o ponto e vírgula. Quando a gente quer passar um intervalo, por exemplo, eu tenho aqui na célula O, eu estou na célula O23, então vou colocar aqui 1, 2, 3. A gente já sabe que a soma disso vai dar 6. Então,
Quando eu quero fazer uma soma passando um intervalo, que é esse caso utilizando os dois pontos, mesmo quando eu seleciono esse intervalo, ele já coloca para mim lá, vocês podem ver ali na função, tem os dois pontos. Isso quer dizer que ele está selecionando de O23 até O25, e aí isso daqui vai me dar o resultado da soma igual a 6. Então aqui vocês já aprenderam, né, o que é a função, uma estrutura de uma função. Ela sempre vai estar dentro, né, de um cálculo, dentro de uma célula do Excel que se inicia com igual. Ela tem um nome, ela sempre vai ter parênteses abrindo e fechando, e ela pode ou não ter parâmetros de acordo com o tipo da função. Feito isso agora, eu peço que vocês pausem o vídeo, desçam para os exercícios que estão aqui embaixo, resolvam os exercícios e na sequência nós continuamos na sequência você volta e a gente continua aqui com a resolução dos exercícios, beleza? Muito bem, pessoal, agora que vocês já resolveram os exercícios, nós vamos fazer aqui juntos. Então nós temos aqui abaixo alguns exercícios, esse daqui é bem tranquilo ali, tal. E a ideia aqui é a gente observar que a função que está sendo pedido e realizar o cálculo, escrever aquela função de acordo com os valores que estão do lado direito aqui. Então, no caso aqui, né, nós precisamos construir uma função, uma fórmula utilizando uma função, conforme solicitado em cada um desses casos aqui. Começando pela soma, que foi uma que eu já usei como exemplo. Então, essa está fácil. Então, qual que é a ideia do exercício? A gente vai escrever aqui igual e começar a digitar a nossa fórmula. Então, a gente vai escrever aqui a função soma. E aí, conforme a instrução do próprio Excel, a gente pode fazer ali o nosso trabalho. Aqui no caso da soma tem duas formas de fazer, né? Existe sempre várias maneiras de resolver determinados problemas. Então aqui nós podemos fazer a soma desses valores, selecionando valor por valor, que é um caminho, apesar de não ser o melhor caminho. E a gente pode também somar especificando um intervalo. Então aqui, nesse caso, eu vou fazer um misto para vocês entenderem que em uma mesma função eu posso utilizar selecionando vários valores, quando eu tenho valores que estão em células diferentes, por exemplo. E depois eu posso somar também aqui um intervalo. Então, fazendo desse jeito, ele vai resultar aqui para mim no resultado da soma. Eu poderia fazer também soma e selecionar todo o intervalo de uma vez. Também dá certo. Eu posso fazer também aqui, escrever e ao invés de selecionar o intervalo, eu informar o intervalo. E aí pode ser que algum de vocês aí às vezes vai perguntar, mas deu errado o valor, porque antes estava dando um resultado da soma e agora deu outro. Na verdade, aqui os valores que eu coloquei, eles estão com uma função aleatória. Então, toda vez que houver um cálculo no Excel, em qualquer célula que seja, todos esses valores aqui vai mudar. Então, prestem atenção nisso, porque não é que mudou a fórmula em si. Mas vamos lá, vamos escrever aqui soma, e aí eu vou fazer, obviamente, né, a soma selecionando tudo. Ou eu posso digitar, no caso, F, eu vou somar aqui, é o F52 até o N52. Então, eu vou lá, F52, eu posso digitar aqui, o N52. Então, é a mesma forma do que selecionar, eu posso fazer isso digitando. Então, soma, depois a mesma lógica para média, então tem aqui a função média. Lembrando que média é diferente de mediana, então nós temos aqui a função média, que é a mediana, mas aqui nesse caso a gente quer a média mesmo, média. Então nós vamos selecionar a média e pronto. Feito. O mínimo, né? Qual é o mínimo valor? Então vamos escrever aqui também o mínimo. Aqui algumas dicas para vocês. Eu estou utilizando, por exemplo, eu comecei a escrever a função, eu dou um tab para ele sugerir, e aí eu estou usando a seta direcional do Windows para a direita, para mim navegar até no primeiro valor.
Depois eu utilizo Ctrl mais Shift mais flecha direcional para a direita e ele vai levar eu até o final daquele conjunto de dados. Então essa é uma forma de fazer seleções. Mais para frente a gente vai ver, à medida do possível, conforme eu for resolvendo exercícios, eu vou falando dessas dicas para vocês. Então é isso. Depois nós vamos aqui para a função mínimo, que essa função retorna o menor valor entre os valores. Então essas funções que eu estou mostrando aqui inicialmente são funções ali básicas da estatística descritiva, onde você pode, né, enxergar ali qual que é a soma dos seus valores, a média, o mínimo, o máximo. Isso é bem interessante quando você trabalha com dados, que no momento que você tem um conjunto de dados pequeno, às vezes, como esse do exemplo, às vezes é fácil olhar aqui que esse é o menor valor, esse daqui é o maior valor, enfim, você consegue enxergar isso rápido. Mas quando você tem um volume de dados grandes, você precisa enxergar esses fatores, média, soma, mínimo, máximo, de um conjunto grande, fica mais fácil utilizar a função, é para isso que ela serve, e aí você consegue entender como está o seu conjunto de dados, né? Se está legal para trabalhar com ele, para entender, né, como de fato é o comportamento dos dados que você tem ali. Agora aqui nós saímos dessas funções matemáticas de estatística descritiva e viemos aqui para uma função agora diferente, no exemplo, que é uma função de texto, para arrumar texto. Você às vezes trabalha no seu dia a dia com relatórios, você precisa tratar informações, às vezes você recebe uma base de dados que vem lá com nomes, com textos que tem espaços, tem um monte de espaços, está fora do padrão, está meio bagunçado, e você precisa arrumar isso para fazer uma apresentação um pouco melhor, mais bonita, para compreender melhor a informação que está ali. Esse exemplo, né, dessa função arrumar, ela permite você arrumar textos que estão com caracteres além do necessário. No caso aqui eu tenho de propósito um texto com vários espaços dentro que fica meio bagunçado a leitura. Isso pode acontecer quando você às vezes copiar um texto que veio da internet, enfim, pode ter várias possibilidades disso acontecer. Mas quando você se deparar com um texto dessa forma, você pode arrumar ele utilizando a função arrumar. O nome é bem sugestivo. Então, arrumar, qual que é o parâmetro que eu tenho que passar para ele? É o parâmetro texto que ele está pedindo, que é o texto que eu quero arrumar. Nesse caso, essa seleção que eu fiz aqui do F64. E aí fecha parênteses e pronto. Bem simples. Observem que o texto aqui agora, apesar de não tá dando para enxergar muito bem, eu vou até expandir um pouco a visualização aqui, você consegue enxergar que agora não tem aquele monte de espaço bagunçado igual está nesse exemplo aqui. Beleza. Próximo é a função numCharact. Essa função numCharact é a abreviação de número de caracteres e ela serve para contar quantos caracteres você tem dentro de um texto. Obviamente aqui, né, se fosse fazer essa contagem visual, manual, vocês podem observar que eu tenho vários pontos, eu tenho vários M's e tem alguns N's perdidos que eu coloquei de propósito ali para confundir. Então é praticamente impossível contar isso daqui sem fazer uma função dessa, né? A gente se perderia aqui muito fácil, se confundiria o que é M e o que é N e não ia ter um resultado muito legal. Então aqui a gente pode utilizar para esse caso a função numCharact, onde eu vou passar também um texto e essa função conta para mim quantos caracteres eu tenho dentro do texto. O que é caracteres? São os pontos, são as letras, são os números, são espaços, é tudo que você tem ali dentro desse conjunto de texto, que é os caracteres. Então nós temos nesse caso 67 caracteres. Por último, a função concatenar, que é uma função também que é bem útil para várias situações, onde você quer juntar dois pedaços de textos. Vamos supor que você tem uma base de dados onde você tem o nome de uma pessoa numa coluna e o sobrenome de uma pessoa na outra coluna. E você quer juntar isso em uma coluna só.
Como é que você faz? Você utiliza a função concatenar. Então a gente vai utilizar aqui o concatenar e aí nós podemos concatenar vários parâmetros. Então a gente vai concatenar os textos, por exemplo, primeiro eu, aí um ponto e vírgula. Obviamente eu quero separar por espaço, então eu posso colocar um espaço aqui como segundo parâmetro. Depois eu coloco a segunda informação que eu quero e assim por diante eu vou concatenando texto por texto, separado por espaço, até chegar no final, onde nós vamos ter o nosso resultado utilizando essa função. Então nós fizemos aqui uma junção, transformamos os fragmentos, esses chunks de dados aqui, em um pedaço só. É isso daí, esse é o primeiro conjunto de exercícios. Vamos continuar agora, nós vamos para a etapa de número 4. A gente passou ali já de uns 20 minutos, mas eu vou fazer mais esse item 4 nesse vídeo, né, para a gente poder depois, na sequência, avançar nos demais vídeos. Então aqui vamos explicar agora a função C. Essa é uma função condicional, onde a gente utiliza ela para várias coisas. Ela é muito interessante, que ela permite fazer automações, decisões com base no conjunto de dados para melhorar o seu relatório, a sua análise ou até cálculos que você venha fazer dentro do Excel. Então a função C ela é uma estrutura condicional, ou seja, ela trabalha com condições. Essa condicional ela é bem utilizada em programação de computadores. Eu posso falar porque eu sou programador também e eu sei que utiliza isso muito na programação, para você tomar decisões sobre o fluxo do seu programa, do seu software em questão. Essa estrutura ela permite que o computador tome a decisão com base nas condições que você estabeleceu previamente. Então é uma estrutura condicional, onde a gente define regras lógicas, ou seja, regras que só podem ter dois valores, ou é verdadeiro ou é falso. E aí, com base nessa regra lógica, dependendo do valor verdadeiro ou falso, nós temos um resultado que vai ser selecionado pelo Excel ou pelo computador. Então aqui um exemplo, se você estudar, aprenderá. Então é uma condicional que a gente tem aqui. Você só vai aprender se você estudar. Se você não estudar, você não vai aprender. Então a gente pode exemplificar isso com uma condicional. Qual que é a condicional? Estudar. Você estudou? Sim ou não? Só tem duas alternativas. E aí, conforme o valor dessa condicional, você tem o resultado. Estudou, aprendeu. Não estudou, não aprendeu. E aqui no Excel, como a gente escreve essa condicional, a gente coloca igual a função C, né? Se for em inglês, vai ser if, né? if. E aí você tem essa estrutura. Qual que é a condicional? Nesse caso, um exemplo, nós temos se o A1, a célula A1 for igual a estudou, o resultado da função vai ser aprendeu. Caso contrário, vai ser não aprendeu. Então, de forma bem sucinta, essa é a condicional, ela é bem simples, porém a gente pode combinar ela e fazer coisas mais complexas. Voltando mais para cá, nós podemos aplicar a condicional num caso real da vida aí de muita gente. Por exemplo, se a criança não ganhar o doce que ela viu no mercado, ela chora. Se não, ela não chora. Então é um case bem interessante. Nós temos aqui a condição lógica, que é verdadeiro ou falso. A criança ganhou doce? Sim ou não? Se ela ganhou doce, ela não chora. Se ela não ganhou, ela chora. Então aqui tem até um local para a gente testar isso, né? Então deixei aqui teste isso. Então se eu mudar aqui para não, então o resultado aqui da minha condicional chora. Se eu mudar aqui para sim, não chora. Então, beleza. A fórmula que eu utilizei aqui para fazer esse esquema foi essa daqui.
Então, até aqui tudo bem. Agora, eu peço que você pausa o vídeo, tenta fazer os exercícios que está aqui embaixo e na sequência nós continuamos. Ok, pessoal, agora que vocês terminaram o exercício, né, nós vamos aqui executar esse exercício, né, fazendo essa função condicional. Se você aprendeu ou não, independente, faça o exercício e compare aqui o resultado. Então nós temos lá, qual que é o exercício? Nós temos aqui uma lista de produtos ali de exemplo, nós temos preço, custo, quantidade, total de venda, enfim, tem uma base de dados que parece ser um relatório de vendas. E aí nós temos aqui uma lucratividade calculada. E aí com base nessa lucratividade, nós podemos fazer uma função no Excel, fazer uma fórmula utilizando a função C, condicional, para entender se essa lucratividade ela é boa ou não. Então aqui, conforme esse exemplo, ele está pedindo para fazer uma fórmula utilizando a função C para classificar os itens da tabela a seguir de acordo com a lucratividade. Se a lucratividade for maior ou igual a 35,5, a situação é boa. Caso ao contrário, é ruim. Então nós vamos escrever essa nossa condicional. E aí nós podemos fazer aqui a função do Excel, utilizando a função C, para resolver essa situação. Nós temos aqui já um limite, que é o valor de 35,5, ele está numa célula aqui. E nós vamos utilizar com base essa célula para escrever a nossa função aqui. Então nós vamos começar, é igual, e escrever a função C. E aí eu vou dar mais uma dica para vocês. Nós podemos simplesmente dar o Tab e seguir aqui com a sugestão, né, do Excel, dos parâmetros. Nós podemos também utilizar essa opção aqui da função, que fica na frente, em cima, né, no canto superior esquerdo da tela, onde nós temos aqui o fx, que é para inserir uma função. E aí nós podemos utilizar a função, pesquisar por ela aqui, se a gente não encontrar. No caso, o C está mostrando aqui, porque eu já usei ela recentemente. Então eu vou clicar 2 vezes aqui na função C, e aí ele abre essa caixinha que ajuda, né, com algumas dicas um pouco mais detalhadas de como fazer essa função. Então, se você está iniciando, talvez é legal utilizar essa caixa de funções aqui para facilitar. Então, nós temos 3 parâmetros. O teste lógico, que é o que eu quero testar. O que nós queremos testar nesse exercício? Se a lucratividade ela é maior ou igual a 35,5. Então, ok, vamos fazer lá o teste lógico. Aonde está a lucratividade? Está aqui nessa célula. Então, vou marcar o H41. E aí, o símbolo para dizer se é maior ou igual, a gente já viu ali nos itens anteriores, onde tinha, aqui eu vou voltar para vocês verem, o símbolo condicional maior ou igual a. Então, vamos voltar aqui para o nosso exercício. Deixa eu fazer de novo aqui, que ele alterou o valor porque eu mudei de célula, de página, né? Então, vamos voltar aqui. Lucratividade. C. A lucratividade é maior ou igual a o limite, né? Ele está colocando 4 aqui entre aspas porque é o nome da planilha que eu estou. Ele está fazendo isso porque eu mudei de planilha enquanto estava escrevendo a função. Então agora ele está colocando o nome junto. Observem que tem uma aspa, o nome da aba que eu estou, que é o número 4. Depois fecha a aspa e tem uma exclamação. Então isso é para sinalizar que é para pegar a célula A38 da planilha 4. Isso porque a gente pode fazer fórmulas e funções utilizando células de planilhas diferentes. Por isso que o Excel tem esse recurso. Então eu fiz aqui o teste condicional. O limite é maior ou igual, a lucratividade é maior ou igual ao limite, ele está dizendo para mim que é verdadeiro, ó, já está sinalizando aqui, então beleza. Então se é verdadeiro, ele vai executar o quê? O que está aqui. E o que a gente precisa colocar como valor se a lucratividade for maior do que 35,5? A gente tem que dizer que ela é boa. Então eu vou colocar entre aspas para dizer que é um texto.
que a lucratividade é boa. Caso contrário, para o valor falso, eu vou colocar que a lucratividade é ruim. Então agora nós temos aqui, né, a nossa função pronta. Eu vou dar um OK para vocês verem que resolveu aqui boa. E aí depois disso, basta arrastar essa função até o final, clicando aqui nesses pontinhos. Nesse pontinho, né, que forma um sinal de cruz quando você coloca o mouse em cima. Porém, antes disso, a gente precisa fazer um pequeno ajuste na função para congelar a referência. Eu vou falar disso mais para frente, mas aqui só para vocês entenderem, se eu arrastar isso para a célula de baixo, o que vai acontecer? O Excel, ele ajusta as funções à medida que você arrasta ela dentro das células para pegar o valor da célula equivalente na mesma linha que você está. O que acontece aqui? Vou editar a função para você entender. Primeiro, eu escrevi a função na linha 41 e eu selecionei a lucratividade da linha 41. Quando eu arrastei para baixo, ele trouxe a lucratividade da linha 42, que é equivalente à linha que eu estou agora. Porém, ele fez a mesma coisa para o limite, que está lá em cima. Mas eu não quero que o limite seja que desce a célula do limite à medida que eu avanço para as células de baixo. Eu quero que ela fique estática, ela fique parada, ela fique congelada. Para isso eu preciso congelar. Nós falamos assim, eu preciso congelar essa função. Como que eu faço para congelar essa função? Eu quero dizer para o Excel, para ele, independente de qual célula que eu arrastar para baixo, ele mantenha, né, esse parâmetro nessa posição fixa. Qual que é esse parâmetro? Ele mostra para mim aqui de vermelho. Então eu vou clicar em cima desse parâmetro vermelho. Eu posso fazer isso com um atalho que é o F4. Então eu pressiono o F4, ele vai colocar um cifrão antes da minha linha e antes da minha coluna. Se eu quiser fazer isso dessa forma com F4 é mais prático, eu posso também colocar esse cifrão manual. Então eu tenho que colocar um cifrão antes da informação da coluna, que é o I, e antes da informação da linha. Feito isso, o Excel vai entender que tem que manter essa referência ali. Então agora, se eu arrastar para baixo, vocês vão observar que ele manteve, né, fixo esse parâmetro aqui. E agora eu posso fazer isso para todos até o final. E a gente tem o resultado ali, né, da lucratividade para cada um dos itens. Muito bem, até aqui eu acho que era isso que era necessário passar nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje. Nós fizemos aqui avançamos aqui mais 2 conteúdos. Esse conteúdo da função C, ele é um pouco mais complexo para quem está iniciando, então se você não conseguiu compreender 100%, volta no vídeo ali, veja quantas vezes for necessário, tenta resolver os exercícios mais de uma vez e treine, porque é só a prática que vai levar você à perfeição. Eu espero que você tenha apreciado esse conteúdo até agora aqui no canal. Não quebre o seu ritmo, volte comigo nos próximos vídeos. Para isso, se inscreve aí no canal, ative o sininho para você conseguir ir comigo até no final dessa jornada. Então, se você está acompanhando essa série, se está gostando, deixa o seu comentário aí para mim saber, né? Eu quero ver quem vai estar comigo até no final dessa jornada e quem vai aprender o Excel. Então, se você aprendeu, se você usou isso no seu dia a dia, se teve alguma coisa boa que veio para você a partir desse conteúdo, comente aí que eu quero saber. Eu espero ver vocês em breve. Nós estamos aí no finalzinho do ano, está chegando o Natal, então eu desejo para vocês um Feliz Natal também. Um abraço e até mais!